Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciene. Algumas pessoas já me viram aí na brincadeira que eu faço de música. De vez em quando eu posto umas músicas aí só numa brincadeirazinha. Eu não sou cantora profissional, mas de vez em quando eu tô assim meio estressadinha e eu gravo umas músicas no Smule, né, que é um aplicativo muito bom. Então, eu tô aqui para contar como foi que eu descobri o meu câncer de mama. Pois é. Em 2018, eu fui na minha ginecologista, que eu ia sempre, e aí ela mandou fazer uns exames, né, a mamografia e a ultrassom, e foi detectado que eu tinha um nódulo na mama direita e cistos, alguns cistos na mama esquerda. Ela falou que era benigno, que não havia problema nenhum. O nódulo estava lá como BIRAD 1. Então ela falou que não tinha problema, que eu não me preocupasse. A gente tem que confiar em médico, correto? Se você não confia, como é que você vive? Como é que você vive? Aí, em 2019, eu voltei novamente. Ela continuou dizendo que ainda estava benigno, que não havia problemas. Inclusive, passou hormônio para mim, para eu tomar uns hormônios. Eu tomei, mas só que estes hormônios fez com que o meu corpo mudasse algumas coisas. Eu comecei a ficar com muitos pelos. Então, eu retornei nessa ginecologista, e quando eu falei para ela, ela jogou fora. Sinceramente, ela jogou fora. Porque ela falou que eu não podia tomar. E aí foi em 2020, eu teria que retornar para ela de novo, mas aí eu já não retornei mais. E 2021 foi 2021. Não, minto. 2020 até 2022, com essa coisa da pandemia, eu não fui em nenhuma ginecologista. Ficava só fazendo o autoexame, né? Palpando aqui, palpando ali, só fazendo o meu autoexame. Como eu também não via nada, tava preocupada. Aí fiquei despreocupada. Quando foi em 2022, eu fui para uma outra ginecologista. Ela foi, fez também os exames, falou que tudo bem, estava tranquilo, né? E passou, disse que ia dar hormônio. Eu fiz os exames. Quando ela viu, estava lá, constando um nódulo. Aí ela fez assim, olha, é bom você procurar uma mastologista. Eu fui, procurei uma mastologista. Aí eu disse, mas por que, doutora? Aí ela disse, porque para eu te passar os hormônios, eu preciso saber a opinião dela com relação a esse nódulo, que já é mais a área dela do que minha. Eu fui para a ginecologia, a mastologista. E ela pediu um relatório. Ela pediu. A ginecologista pediu um relatório para ver se podia ou não tomar, né? Os hormônios, me dar os hormônios, a receita. Aí eu fui, a mastologista me olhou, fez os exames de toque e falou que não havia problemas. Mas no relatório, olha só, no relatório que ela mandou para a médica, ela colocou lá, suspeita de câncer, paciente terá que retornar a cada 6 meses. Eu só vi isso quando eu saí que li o relatório. Aquela coisa das vezes a gente não lê as coisas na frente do médico. E quando eu já tinha saído da clínica foi que eu li. Aí quase que eu ia voltar para questionar ela, né? Por que ela não, então, se estava ela achando que tinha suspeita, por que ela não ia fazer um exame mais profundo? Mas como ela pediu para voltar com 6 meses, eu retornei em julho deste ano, 2022. Doutora, estou aqui como a senhora mandou. Ela foi de novo, mandou eu deitar, fez a avaliação, disse, está tudo tranquilo. Volte agora só no final de dezembro, início de janeiro de 2023. Mais uma vez eu confiei, eu voltei para casa. Contudo, em setembro, se eu não me engano foi setembro, eu senti uma fisgada no meu peito. Eu retornei para essa mastologista e falei com ela. Aí ela pegou e disse, não, não é nada não, pode ter sido gases. Eu falei, gases no seio? A senhora não vai fazer nenhum exame? E aí agora eu já perguntei, já questionei. Foi aí que ela fez, eu vou te dar uma requisição. Você
quando estiver perto de retornar, você já faz logo, porque já tá perto de dezembro, aí deu essa desculpa. Aí tudo bem, realmente já estava perto, ela avaliou, né, fez o exame de toque, falou que não tinha nada, eu fiquei tranquila. Contudo, no final de setembro, eu tive um sonho, foi aí que eu descobri. Eu tive um sonho, eu sou espírita, kardecista, e como eu confio muito na espiritualidade, né, e eu já tive outros sonhos reveladores, eu disse, não, a zoada é por causa do jogo do Brasil, viu, gente? Aí eu resolvi, vamos voltar pro sonho. Eu sonhei que eu estava deitada na minha cama, e aí eu estava com as mãos assim, deitada na cama com as mãos assim, a posição, né? E aí se aproximou eu não via, mas eu sentia. Se aproximou alguém, um espírito, e começou a fazer um exame de toque em mim. Na hora eu já sabia que era um espírito, porque a mão era muito gelada. E mão de humano não é assim, né? Mesmo assim, eu ainda fiquei com medo. Acordei assustada, porque na hora eu achei que tinha alguém dentro do apartamento. E aí, eu acordei assustada, chorando. Queria ligar para alguém. Eu disse, eu não vou mais para essa mastologista. Vou procurar outra opinião. E aí foi aí que eu fui para a internet, né? Olhar algumas eu não conseguia, a cabeça não deixava. Era como se eu já tivesse uma certeza que eu estava com o câncer. Aí eu procurei uma amiga minha, que eu vi que ela estava online. O nome dela é Gilvânia, um anjo da minha vida, eu chamo ela de Ninha. E aí ela fez, não se preocupe, Lu, que eu vou falar com minha cunhada, que ela é mastologista cirurgiã. Ela trabalha em alguns lugares aqui em Salvador, e aí você vai lá e ela vai te avaliar. Vou mandar uma mensagem para ela agora. Ela falou, vou mandar uma mensagem para ela agora. Isso era numa sexta-feira. Eu dormi muito cedo neste dia, que eu tava passando a dormir cedo. Acho que eu fui dormir 8 horas. Quando foi umas 10 e pouca da noite, foi que eu tive esse sonho. E aí ela disse, eu vou encaminhar a mensagem para o nome da médica, é a doutora Emanuele Araújo. Aí ela falou, eu vou encaminhar. Mas eu acho que ela não vai responder hoje, porque já tá tarde. Amanhã, quando ela responder, eu te falo. Tá. Quem disse que eu conseguia dormir? Não conseguia dormir. Fiz um chá pra mim, pra ver se me acalmava. E aí, quando eu tentei dormir, ela retornou. Me ligou e disse, olha, é coisa de Deus. Porque minha cunhada não é de responder nada nesse horário, que já tá muito tarde, ela trabalha direto em vários hospitais, clínicas, faz cirurgias e tudo, e às vezes não dá tempo. Mas ela respondeu. Ela disse que era para procurar ela. Aí na segunda-feira eu fui tentar ligar para as clínicas para ver qual delas eu tinha horário para ser atendida. Só foi em uma clínica que eu consegui um horário bom para mim, na clínica Mastos, né? Que ela trabalha lá. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, que eu sentei na frente da médica, eu já fui logo dizendo, doutora, eu tô aqui por causa de um sonho. Eu sempre fui bem acompanhada, graças a Deus. As médicas nunca disseram que eu tenho nada, mas eu tive um sonho e eu acho que é um sonho revelador. Quero uma segunda opinião. Aí ela deita aí, vamos ver. Quando ela começou a fazer o exame de toque, ela disse, tem um nódulo aqui. Vamos investigar, vamos começar do zero. Aí falou assim, ó, você tem como tentar fazer correndo isso aqui pra gente ver? Aí eu fiz a mamografia e a ultrassonografia, de novo. E ela viu que o nódulo tinha crescido. Antes ela até me perguntou, né, se eu estava tomando algum remédio de hormônio. Eu disse que sim. Aí ela fez, joga no lixo. Você não pode de jeito nenhum tomar hormônio. Aí eu corri para fazer o exame. Quando chegou os exames, aí eu acho que ela na hora ela já desconfiou, né, mas não me disse nada. Aí ela fez, olha, agora eu quero que você faça outro exame. Mas dessa vez eu quero que você faça uma corebiópsia e uma mamotomia com aplicação de clipe. Por que eu quero isso? A core, para fazer, né? Para verificar se é ou não.
E a mamotomia, porque no seu exame aqui deu umas calcificações. Eu quero saber se é referente ao tumor ou não. Eu fui e fiz as duas. A coribiópsia, até que não doeu tanto. Não dói. Não fiquem com medo, porque não dói. Dói só na hora que dá aquela agulhadinha e sente aquela coisa assim, meia... que tá como se tivesse... igual quando toma injeção. Mesma coisa. E aí foi coletado, com a pistola, né? Não é agulha comum, é uma agulha que é numa pistola. Coletou. E eu fiquei de fazer a mamotomia uma semana depois, que ela pediu que eu fizesse uma semana depois. A mamotomia já é quase parecido, mas é uma outra agulha, é pistola também. Essa daí me doeu, não doeu muito, é uma dor suportável, mas doeu. Por quê? Porque eu já tinha feito a core, né? Já estava um pouco dolorido o seio, e aí na hora doeu um pouquinho. Mas antes, no dia que eu cheguei na clínica, que eu fiz esses exames na clínica Can do Itaigara, quando eu cheguei para fazer a mamotomia, eu achei de pegar o resultado da core e abrir. Quando eu abri o resultado, estava lá. Suspeita de câncer. Tem um nome que eu esqueci agora, um nome gigante. Mas era o câncer. Eu comecei a chorar, entrei em desespero na clínica, chorando, chorando, chorando. Aí as pessoas me acalmaram. O médico que me chamou, que ia fazer a mamotomia, mandou ficar calma, mandou eu ter uma foto para mandar para a doutora Emanuele, e que não era para ficar assim, que com certeza ela iria ainda fazer outros exames para confirmar. Foi aí que eu me acalmei. E ele disse: você precisa se acalmar, porque agora a gente tem que fazer a mamotomia. Se você não se acalmar, a gente não vai conseguir fazer. Aí, nesse momento, eu pedi um momentinho para mim, orei bastante, fiquei pedindo a Jesus que me ajude, os espíritos de luz que me ajude, pedi para Maria passar na minha frente. E eu fui aí deitar. A mamotomia, você já é diferente. Você, a core, você deita, o médico fica fazendo uma ultrassom, depois ele vem e faz a coleta, né? Ele dá anestesia aí, vem com a pistola e sai pegando, quando ele acha o nódulo, né? Através da ultrassom, ele vai e pega e manda fazer o exame. A mamotomia também é uma biópsia, mas é diferenciada. Você deita numa maca, desculpe se eu não estou sabendo explicar direito. Aí você deita você deita lá na cama, a maca tem um buraquinho, você coloca seu seio, tô sendo bem popular, viu a maneira de falar. Aí ali o médico vem, né, tem uma placazinha que vai se juntando igual a mamografia. E nesse intervalo, não é que dói, mas incomoda demais. E em mim tava doendo porque o seio já estava dolorido. E aí ele vai procurar direitinho onde é que está esse nódulo. Depois que ele acha o nódulo, você fica assim, até sem respirar, porque tá apertando muito, muito, muito. Eu acho assim que aperta muito mais do que a mamografia. Aí quando ele acha, aí ele vem com outra pistola, que a agulha é mais grossinha um pouco, e faz a coleta. Então, quando chegou os resultados, eu liguei para ela, ela fez, então agora você venha com um familiar, para você não vir sozinha e não abra. Aí eu respeitei, né? Depois eu contei para uma irmã minha, e essa irmã minha já teve câncer de tireoide, né? E aí ela, também a filha dela, acho que tinha 7 anos e meio, mais ou menos, teve câncer de leucemia. Então, já tinha passado por algumas coisas e eu queria me desabafar. Aí contei a ela e pedi que ela contasse para minhas outras irmãs. São 7 mulheres na minha casa, na casa dos meus irmãos, formando tudo, 7 mulheres e 6 homens. Ou 7 mulheres e 4 homens, são 10. Então ela contou apenas para as irmãs. E aí eu vim, né? Fomos levar o exame, eu e mais 2 irmãs. Quando chegou lá, que a médica, a doutora Manuela, abriu, ela constatou e teve a certeza. Realmente você está com câncer, está no início, está pouquinho, mas a gente precisa correr, né? Para ver se vai precisar logo a cirurgia ou se você vai
começar com a químio, mas eu vou encaminhar você para um oncologista, que é para ele dar mais a certeza. Aí me encaminhou para um oncologista que, inclusive, é muito amigo, faz parte da equipe dela, né? Que ela trabalha no São Rafael também, na SEON. E aí eu fui para Dr. Nunes, Diego Nunes, Diego com Y. Inclusive é um médico maravilhoso, um gato. Aí, o Dr. Diego olhou tudo, passou mais exames, tomografia, cintilografia, exames de sangue. Eu fiz e confirmou também. E graças a Deus, ele só tá no nódulo, tava no início. Aí ele fez, vamos começar com a químio. Então, se não fosse o meu sonho, eu não tinha descoberto, porque eu estava o tempo todo confiando na médica, né, no que ela estava dizendo. Então, eu estou aqui justamente para falar isso para vocês. Nem sempre confie, nem sempre confie. E quando Deus tocar em você, através de um sonho ou qualquer outra coisa, tente correr atrás, tente pegar outra opinião, porque eu já vi relatos de algumas outras pessoas, depois que eu contei minha situação, de pessoas que também passaram pela mesma situação, e não de sonho, né? Mas assim, que pegaram o resultado, tinha lá um nódulo, BIRAD 1, e o meu já estava BIRAD 1, BIRAD 2, BIRAD 3, né? Que já é quase câncer, quando eu fui na médica. Por isso que a ginecologista mandou procurar mastologista. Mas ela em nenhum momento a mastologista passou pulsão, não mandou nada, não mandou tomar nada, não fez nada. A realidade foi essa. Então, por isso que eu estou dizendo, qualquer coisa, pega uma segunda opinião, né? Pra você não ter problemas. Então, gente, assim, quando eu nasci, eu já tô nas provas desde a barriga de minha mãe. Eu digo sempre isso, né? Que eu já passo por provas desde a barriga. Porque eu nasci com uma deficiência congênita nos 4 membros, né? Eu tenho a mão esquerda, os dedinhos são assim, a mão direita e a minha perna esquerda eu não tenho, do joelho para baixo eu só tenho 2 centímetros de osso, né? E fez um coxim. Então, eu não tenho, eu uso uma perna mecânica desde os meus 9 meses de idade. E a perna direita, os dedos são assim também. Então, vocês vão me perguntar, e essa sua deficiência foi o quê? Bom, como eu falei, eu tenho 53 anos. E naquele tempo, não existia tantos medicamentos como existe hoje. Com tantas restrições, limitações. Então, minha mãe dizia, que ela já faleceu, que quando ela estava grávida de mim, ela tinha muito, muito enjoo, muito. Ela foi no médico, o médico passou um remédio, esse remédio, um dos componentes era o talidomida. A talidomida faz com que, hoje está comprovado, né, que vai comendo o feto. As partes, vai começando pelos dedos, perna, e se a pessoa não tomar cuidado, né, não descobrir logo, tem pessoas que, não sei se vocês veem que tem pessoas que nascem com uns dedinhos aqui, outros aqui, nascem sem perna, tem muitos casos desses nas mídias, nas redes sociais. Então, mas eu, desde pequena, eu sempre fui muito ativa, então eu queria andar, queria ficar em pé, mas não conseguia, ficava, subia, queria fazer as coisas, ficar só pulando, pulando. Aí meu pai pegou e resolveu, através de uma indicação de um ortopedista, de lá do interior, que eu era do interior, agora que eu moro na capital. Aí meu pai levou para esse ginecologista, ortopedista, desculpe, é o nervoso. O ortopedista mandou que ele viesse para Salvador, porque eu precisava realmente colocar uma prótese. Como eu tinha 9 meses, eu estava crescendo muito, eu vim com meu pai e minha mãe e fizeram a prótese. Mas aquela prótese bem, sabe? Não tinha pé,
Assim, era só mesmo para ficar pisando. Para mim era o máximo, porque eu corria, fazia tudo com aquilo. Mas como a gente tinha que estar todo mês em Salvador, porque eu ia crescendo, meu pai é um cara assim super inteligente, então meu pai pediu a Deus sabedoria para ele mostrar como ele iria fazer as minhas próteses. Porque eu ia ter que ficar todo mês vindo para cá, era um gasto muito, a gente não tinha ninguém em Salvador. Tinha que ficar em hotel, demorar para fazer essa prótese, porque tem que fazer todo o processo, né? Medição, não tinha como a gente ficar indo e voltando. Aí a gente ficava no hotel, segundo eles, né? Ficava numa pensãozinha. E aí, quando essa prótese saía, a gente voltava para o interior. Mas meu pai teve, assim, a sabedoria de Deus de criar a minha prótese. Então, eu andei com a prótese feita do meu pai, dos meus 1 ano e pouco até os meus 16 anos, quase 17. A prótese que meu pai fazia, ele inclusive fez o pé, tinha um pezinho. O pé era de madeira, vocês precisavam ver. Ele fazia tão detalhadozinho que tinha até aquele lugarzinho da unha, sabe? Ele brincava, dizia assim: olha, você pode até pintar. Então, para mim era o máximo. Eu estudei a parte do infantil, depois veio o primeiro grau, né? Depois veio o segundo grau. Aí, quando eu estava já formada no segundo grau, me formei com 16 anos, faltando um pouco para 17. Aí, nós voltamos no ortopedista, porque eu estava vendo que eu não estava crescendo mais. E o ortopedista da cidade falou para meu pai que ele já podia me levar para uma clínica melhor, para colocar uma prótese melhor. Só que meu pai e minha mãe, como não conhecia muita gente aqui, aí essa prótese com certeza ia ficar mais tempo, meu pai me encaminhou para o Rio de Janeiro. Graças a Deus, ele e minha mãe tiveram condições de me mandar para o Rio. Logo quando eu nasci, que minha mãe, quando minha mãe viu, né, que eu tinha aquela deficiência, ela entrou em desespero. 53 anos atrás, minha mãe tinha o quê? 20 anos, mais ou menos. E ela entrou em desespero, mas meu pai. Então, ela disse que até na hora a enfermeira enrolou todinha, não disse nada para ela da deficiência. Então, quando ela abriu, ela ficou nervosa, mas se acalmou, pediu a Deus, inclusive. Eu lembro das palavras dela até hoje. Ela dizendo que pediu muito a Deus que se eu fosse uma pessoa, uma criança, que eu fosse ficar. Então, assim, se eu fosse uma criança que fosse dar trabalho para as pessoas, né? Que não pudesse andar, que ficasse muito dependente, tivesse algum problema de saúde sério e de repente eles dois não estivessem mais aqui, que Deus me levasse. Mas ela pediu com muita fé. Só que eu sou ousada. Eu sou muito guerreira e aí eu não fui. Sempre fui uma criança que muito levada, muito brincalhona, sempre gostei de fazer amizades. E eu fui crescendo, crescendo. Era difícil eu ter doença, difícil. Agora eu estou me vendo nessa situação, mas eu não me considero doente, porque eu sei que é uma fase também da minha vida que vai passar, né? Então, o meu intuito de estar aqui hoje falando com vocês sobre como eu descobri o câncer, que foi através do sonho, é que de repente alguém pode ter passado pela mesma situação que eu. Ou se passar, preste atenção nos sinais que Deus dá para você, né? E quando você fizer um exame, que você tiver alguma dúvida, você procure um outro médico. Infelizmente, existem médicos e médicos. Eu confiei e agora estou nessa situação. Eu estou bem, graças a Deus, eu estou muito bem. Estou tendo o apoio da minha família, dos amigos, dos meus colegas de trabalho. Por falar nisso, eu falei que eu sou funcionária pública. Pois é, sou policial civil. Olha só, gente.
Polícia Civil. Mas eu amo minha profissão. Eu amo o que eu faço, né? E na próxima quinta-feira eu vou começar a minha primeira químio. Já estou fazendo cirurgias espirituais maravilhosas, que eu estou sentindo resultados. E tô aí. Eu sei que vai passar logo. Não me vejo, não consigo me enxergar que eu tô com isso. E eu tô pedindo muita força a Jesus, a Nossa Senhora, aos irmãos de luz que me iluminam, meu anjo guardião, que eu vá fazer a quimioterapia, que depois fará a cirurgia, depois terá a rádio, que eu não sinta reações. Então, eu tô falando aqui, eu tô um pouco nervosa. Nunca gostei muito de ficar assim, só nas músicas, algumas músicas, mas ali eu tô cantando, né? Tô na brincadeira, mas aqui é tudo sério. É a realidade da vida. Então, pronto. Meu intuito de vida aqui é para isso. Orem por mim, viu? Mas eu prometo a vocês que assim que eu for fazer a químio, eu vou gravar e vou colocar, tá bom? Um beijo para todos.